Se você veio nas últimas mensagens, você vai lembrar do que a gente falou. Nós falamos a respeito da igreja do século 21 e a gente começou com uma mensagem que tinha 3 pontos. Eu vou recapitular aqui brevemente para você. A gente falou sobre, basicamente, a relativização da fé que a gente está vivendo nesses dias. Principalmente para quem é jovem, para quem está na faculdade, você já deve ter vivido isso. A gente vive numa sociedade onde tudo é relativo. O que é verdade para você não é verdade para mim. E aí a gente já não pode discutir mais nada, porque todo mundo tem que ser politicamente correto. Então a gente falou que isso acontece também com a nossa fé. A gente passa por fases da nossa fé. Normalmente, a gente tem que reconsiderar algumas coisas, mas o ponto principal a gente falou sobre relativização. A gente não pode viver uma fé relativa. A nossa fé tem que ser uma fé que é absoluta, pelo menos para nós, no nosso coração. E aí depois o Ciro veio, pregou uma mensagem fantástica. Quem estava aqui na mensagem do Ciro? Que ele fez um exercício, né, e ensinou a gente a pensar fora da caixa. E o Ciro falou um negócio interessante. Ele falou sobre o problema da solidão. A igreja de hoje, do século 21, é uma igreja característica por estar cheia de pessoas solitárias. A igreja lota, os eventos estão lotados, os cultos estão lotados, e tem luz, tem tudo, tem um monte de coisa para fazer, mas as pessoas estão solitárias. O problema da solidão não é resolvido dentro da igreja hoje em dia, na maioria das igrejas. E eu não estou dizendo isso porque são todas, porque a gente sabe que tem várias igrejas boas, várias denominações boas, mas na grande maioria, quando a gente olha, a gente vê um evento bonito, fantástico, mas as pessoas continuam vazias, continuam solitárias, e o problema da solidão não é resolvido. Então o Ciro foi muito feliz quando ele apontou isso. E aí a gente estendeu a nossa série de mensagens, eram para ter 4, e aí eu, numa decisão rebelde minha, falei, vamos ter 5, porque a gente precisava botar em prática o que o Ciro falou. E aí, quando ele apontou o problema da solidão, a gente fez um domingo aqui de comunhão, e a gente teve um almoço fantástico, todo mundo comeu, todo mundo sentou na mesa, a gente colocou 3 mesas grandes aqui, e aí a gente sentou um de frente para o outro, o que não é comum, porque na igreja a gente vem e a gente só vê a nuca do irmão, né? Você está sentado aí, você vê a nuca do seu irmão, mas é bom olhar olho no olho. E aqui a gente faz um esforço intencional para tomar café junto, mas nem sempre a gente consegue, às vezes a gente chega um pouco depois. Então a gente fez um almoço, foi muito legal, a gente pretende repetir, e aí a gente falou sobre comunhão, a importância da comunhão e como que a gente resolve a solidão. A solidão a gente resolve nessa comunhão. E hoje eu quero falar a respeito das 3 igrejas que a gente encontrava no primeiro século, e elas estão presentes hoje também. Por que eu vou falar isso? Porque desde a primeira mensagem a ideia era que a gente só vai conseguir ser a igreja de verdade se a gente não voltar a ser a igreja do século I, mas relembrar os princípios da primeira igreja, relembrar os princípios da comunhão, relembrar os princípios da oração, que é o que a gente fala aqui. A nossa igreja, se você perguntar assim, o que vocês fazem na capela? A gente faz 4 coisas, que está em Atos 2,42, vocês já cansaram de me ouvir falar, que é a comunhão, partir do pão, a oração e a devoção aos ensinamentos dos apóstolos, que é nada mais, nada menos que a Bíblia. Então, toda reunião nossa, a gente vai tentar ler Bíblia, trazer um pouco para nós, orar junto, comer junto e ter comunhão um com o outro. Quanto mais intencional a gente for a respeito disso, melhor. Então, a gente precisa relembrar desses princípios. Nem sempre nos nossos cultos a gente tem espaço para isso. A gente criou cultos onde a gente só assiste. Então, todas essas mensagens que a gente falou, se você parar para reparar, todas elas têm nuances de antropologia. Se você não sabe o que é antropologia, tudo bem, fica tranquilo. A gente vai ter uma breve aula aqui, muito rápida. Antropologia significa a ciência que estuda o homem, as coisas que a gente faz depois de ter feito. Então, tudo que a gente falou aqui é resultado de atitudes nossas. A falta da comunhão, a solidão, todos esses foram assuntos meio antropológicos, você pode colocar assim. Coisas que a gente fez e acabou trazendo a gente para esse ponto. Hoje, eu quero falar de um negócio mais profundo. Se a gente fosse usar uma palavra que é o contrário da antropologia, não necessariamente contrário, mas o que traz esse contraste, eu quero falar sobre um negócio que é ontológico, que está lá no ser. Sabe aquela característica sua que não adianta descrever o que você faz, todo mundo sabe que você é. Eu quero falar sobre isso. E eu quero falar sobre isso enquanto igreja. A gente precisa ser essa igreja que eu quero descrever para vocês. Não fazer as coisas que a igreja faz, mas ser essa igreja que eu quero descrever para vocês. E se você tiver sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 11, é onde nós vamos ler a leitura de hoje. Atos capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30, é o que nós vamos ler. Atos 11, 19 até 30. Esse texto vai ser a base
daquilo que a gente quer ser. Eu vou ler e aí depois eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês. Hoje eu vou fazer o contrário. Nós vamos ler e depois a gente fala do contexto. Beleza? Atos 11. Se você não tiver Bíblia, certamente alguém aí do seu lado tem. E se você não trouxe, ou não tiver no seu celular, pode escutar aí com atenção que você vai conseguir entender. O texto é bem simples. Atos capítulo 11, versículo 19 até o 30. Fala assim, ó. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Você não precisa saber que cidade é essa, você não precisa saber para onde eles foram. O que quer dizer aqui é o seguinte: no começo da igreja, mataram um cara chamado Estevão, e quando mataram o cara na frente de todo mundo, a galera assustou e todo mundo meteu o pé. Foram para um monte de cidade. Uns foram para Barra Mansa, outros para Pinheiral, outro para... e foi espalhando. Essa galera chegou nessas 3 cidades, que por hora não é importante a gente entender o nome delas. Chegaram nessas 3 cidades, a gente vai ficar gravado só a Antioquia, é a cidade que eu quero falar. Versículo 20. Alguns deles, todavia, Cípritas e Sirineus, que não faz a menor diferença para você entender o que é isso, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Quem eram os gregos? Aqueles que não eram judeus. Nós. Os caras chegaram aqui, e quando eles chegaram em Volta Redonda, eles foram para os comuns, para as pessoas que não tinham nenhuma ligação com os judeus. Somos nós, os gentios. Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor, grava esse pedaço, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Ou seja, os caras chegaram aqui em Antioquia, aí lá em Jerusalém, lá na sede, lá na central, lá na cidade dos caras que todo mundo entende de religião e de teologia, chegou a notícia de que tinha gente comum, como eu e você, se convertendo por causa da pregação dessa galera que saiu correndo. Presta atenção nas características dessa igreja. Era uma galera fugida. Não tinha nada a ver com religiosos. Chegaram em Volta Redonda, e aí a galera começou a se converter, daí eles voltaram lá para a cidade, lá onde é a central. Se fosse hoje aqui no Brasil, talvez lá para Aparecida do Norte, lá naquela grande igrejona, lá onde tem uma centralzona, voltaram para lá para prestar conta, porque os caras de lá ouviram, e aí o pessoal de lá mandou um cara lá em Volta Redonda. Falou, vai lá ver o que está acontecendo lá. E é isso aqui que vai acontecer, que a gente vai ler. Notícias desse fato chegaram até Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Segunda vez que ele fala isso. Muitos foram salvos, muitos foram acrescentados ao Senhor. Então Barnabé foi até Tarso, uma outra cidade, procurar Saulo, que você provavelmente já ouviu dizer com o nome de Paulo, que era um outro, não é que ele mudou de nome, mas é um nome diferente em outra língua, chamado Paulo. Esse cara, Barnabé, enviado pela igreja lá de Jerusalém, viu que o bicho estava pegando fogo aqui em Antioquia, a igreja estava maneiraça. E aí o que ele faz? Eu vou buscar o Paulo, porque eu não vou dar conta disso aqui. Isso aqui é uma parada nova para mim, então eu vou buscar o Paulo. Aí ele vai atrás do Paulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia, e assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de quê? Cristãos. Pela primeira vez na história, alguém deu um nome para os cristãos de cristãos. Por quê? Provavelmente porque era uma galera fugida, tinha nada a ver com religioso. Barnabé assustou, chegou o Paulo, que era um cara que também não tinha nada a ver com a igreja, porque ele perseguia a igreja, foi ele que mandou matar o cara que fez essa galera correr. Olha que rolo. Paulo foi o cara que mandou matar Estevão. Estevão morreu, assustou a galera correu. Chegaram nessa cidade, começaram a pregar o evangelho, muita gente se converteu e manda chamar quem? O cara que mandou matar o primeiro, para vir aqui e ensinar para os caras. Olha que loucura que aconteceu em Antioquia. E aí ele, para terminar, ele falou assim: naqueles dias, alguns profetas de onde? Lá de Jerusalém. Os caras ouviram e falaram, está pegando fogo, a igreja está bombando, vou descer lá. Lá de Jerusalém, desceram para Antioquia, e um deles, chamado Ágapo, coitado dele, a mãe dele não tinha dó dele para botar esse nome dele, chamado Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E os discípulos, cada um, segundo o quê? As suas possibilidades, grava bem isso, é por isso que aqui a gente não fala de dízimo. Às vezes as pessoas falam assim, vocês são contra o dízimo? Não,
A gente gosta de outra ideia. A ideia é que cada um dê de acordo com as suas possibilidades. Ninguém precisa forçar ninguém a dar nada. Os discípulos, sozinhos, ninguém precisou chegar para eles e falar, vai ficar ruim. Não, o cara virou e profetizou, vai dar fome. Aí eles falaram, não, vamos juntar dinheiro e vamos mandar para os caras. Então, é o óbvio. É o óbvio. Hoje a gente vive numa sociedade que relativizou as coisas de tal maneira que a gente faz o quê? Vai chegar uma fome em Volta Redonda. Aí a gente vai invadindo o supermercado, quebrando a despensa dos outros e guardando no nosso. Quem lembra aqui da greve dos caminhoneiros? O que o pessoal fez na greve do caminhoneiro? Foi todo mundo para o supermercado comprar saco de batata a R$50 e gasolina a R$8. Por quê? Porque nós não sabemos ser igreja. Nós não sabemos depender de Deus. Nesse momento, é o momento de você falar assim, está aqui a minha casa aberta e quem precisar vem comer comigo. Mas não, a gente fecha porque eu quero guardar para mim. Essa é a sociedade egocêntrica que a gente criou. E dentro da igreja, a gente fez isso. A gente precisa transformar isso e voltar para essa igreja aqui, de Antioquia. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo. Mais um adendo aqui sobre dinheiro, que é bom você entender sobre dinheiro. Olha o que aconteceu. Os caras viram que o pessoal estava com fome, eles não saíram cada um dando um pouquinho para cada um, não. Eles se organizaram, a gente vai falar sobre organização aqui, eles se organizaram, botaram na mão dos caras que entendiam e falaram, vai e leva. Ninguém saiu, eu vou dar R$10 aqui, eu vou dar R$20 ali, decidindo o que fazer com o seu próprio dinheiro, porque eles entendiam que o dinheiro não era deles. A gente já falou aqui sobre isso. Dinheiro é um recurso que Deus coloca na nossa mão para a gente usar para o bem comum. Se for para usar só para mim, ele vira um ídolo. E na hora que virar ídolo, você precisa lembrar do versículo que Jesus fala, não tem como servir a dois deuses. Ou você serve um, ou você serve o outro. Mas esse não é o assunto da palavra de hoje. O que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre essa igreja de Antioquia. Eu quero tentar te convencer que nós precisamos ser uma igreja igual à igreja de Antioquia. Grava esse nome, porque se você esquecer de tudo, você vai para casa com esse nome na cabeça, Antioquia, 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 aí você põe no Google, vai cair lá na Wikipedia, se você ler lá, é o mesmo pedaço que está aqui na Bíblia, não tem problema. Antioquia é a igreja que nós precisamos ser. No primeiro século, a gente tinha várias igrejas. Se você abrir sua Bíblia e tentar fazer um estudo, você vai ver que, por exemplo, no livro de Atos, Paulo passa por várias igrejas. A maioria delas que ele não plantou, ele não fundou. As igrejas iam nascendo e ele passava. Tinha uma igreja numa cidade chamada Éfeso, outra igreja numa cidade chamada Corinto, outra igreja numa cidade chamada Galácia, outra igreja numa cidade chamada Colossai, e ele ia passando por essas cidades. E várias pessoas se reuniam ali para ouvir ele falar, e em alguns lugares ele ficava 3 meses, outros lugares ele ficava 1 ano, que foi o caso aqui, outros lugares ele ficava 3 anos, e ele ia passando, contando com as ajudas dos irmãos e por aí vai. Atos é cheio de igreja. Se você passar um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, você vai ver que o Novo Testamento ele é composto de cartas às igrejas. Quando começou a dar ruim na igreja, o que ele fazia? Escrevia uma carta, falou, povo, está tudo errado, conserta. Então tem carta para a igreja em Corinto, tem carta para a igreja na Galácia, tem carta para a igreja em Éfeso, tem carta para a igreja em Colossai, tem carta para a igreja em Tessalônica. Cada uma dessas igrejas tinha algumas características notáveis. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, você encontra várias cartas às igrejas, falando de características que eles tinham. Uma era fria, a outra esqueceu o primeiro amor, a outra era soberba, e assim vai, várias igrejas. Elas eram conhecidas pelas características delas. Hoje é a mesma coisa. Se você falar, vou escrever uma carta para Hillsong, a Hillsong é conhecida pela música. Todo mundo conhece as músicas da Hillsong. A última que a gente cantou aqui é da Hillsong. Você fala, vou escrever uma carta para a Lagoinha, eles têm as características deles. Vou escrever uma carta para Projeto Vida, eles têm as características deles. Vou escrever uma carta para a Paróquia Católica fulano de tal, tem as características deles. Contexto, toda a igreja tinha determinadas características. Se fosse enumerar tudo, a gente ia ficar aqui o mês inteiro falando de igreja. Não é o meu propósito. Então, vou te dar 3 categorias e um foco, beleza? 3 categorias e um foco. A gente consegue identificar essas 3. Com certeza, se você estudar, você vai identificar várias. Mas você consegue identificar 3 igrejas no começo da era da igreja. A igreja de Jerusalém, a igreja de Bereia e a igreja de Antioquia. 3 igrejas. A igreja de Jerusalém, que a gente viu nesse texto aqui, a centralzona. A igreja de Bereia, que a gente vai descobrir quem é essa igreja. E a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém está em Atos capítulo 15. A gente não vai ler agora, mas Atos capítulo 15, quando você for estudar com o seu grupo de conexão, você encontra a igreja de Jerusalém. A primeira parte... a primeira descrição
da igreja de Jerusalém. Está rolando uma reunião para decidir como que faz as coisas. E aí Paulo vai nessa reunião, Pedro está na reunião, Tiago está na reunião, todos os apóstolos que a gente conhece, que ficaram com o nome famoso, eles estão lá na reunião, tentando decidir como fazer as coisas na igreja. A igreja de Jerusalém é a igreja preocupada com um negócio que a gente chama eclesiologia. Talvez você nunca ouviu essa palavra. O que é eclesiologia? Nada mais, nada menos do que como fazer as coisas dentro da igreja. Como que é o culto? Quantas músicas tem? O que pode comer? O que não pode comer? O que pode beber? O que não pode beber? O que você deve fazer? O que você não deve fazer? Eclesiologia. É isso que a gente chama dos nossos comportamentos dentro do culto, dentro das rotinas da igreja, por aí vai. A igreja de Jerusalém era a igreja preocupada com eclesiologia. Nessa reunião de Atos capítulo 15, eu vou ler alguns versículos aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Atos capítulo 15, logo no primeiro versículo, você vai ver uma característica interessante. Atos 15, se você quiser ir acompanhando, também você pode acompanhar, não tem problema, mas eu vou ser bem rápido. Está rolando a reunião, e aí logo no primeiro versículo, você vai ver escrito o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha a característica dessa igreja. Se vocês não forem circuncidados, todo mundo aqui sabe o que é circuncisão? Tem alguém que não sabe o que é? Uma operaçãozinha que precisava fazer nos órgãos genitais masculinos. Os judeus eram identificados assim, hoje a gente chama de outro nome, mas eles eram um sinal para eles. E aí isso era um costume, não tinha nada a ver com Deus. E aí, embora Deus tinha falado para Moisés para Abraão fazer isso com os filhos dele, mas não era um requisito extremamente necessário. Você vai entender assim que eu mostrar isso para você. Era uma igreja preocupada com como fazer as coisas. Se vocês não forem circuncidados de acordo com o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. A igreja preocupada com a eclesiologia é uma igreja que confunde o que é crucial com aquilo que é dispensável. Hoje, no século 21, a gente vive a mesma coisa. Tem várias igrejas que estão preocupadas com como fazer as coisas. Pode saia, não pode saia. Pode calça, não pode calça. Pode cabelo, não pode cabelo. Pode cerveja, não pode cerveja. Pode churrasco, não pode churrasco. Pode namorar, não pode namorar. Senta homem e mulher junto, senta homem e mulher separado. A igreja é preocupada com eclesiologia. Essa igreja normalmente confunde o que fazer com como fazer. Coloca a importância num negócio que não tem relevância nenhuma. E aquilo que é realmente importante eles esquecem. É a igreja preocupada com a eclesiologia. Acredite ou não, os grandes apóstolos que a gente sabe o nome eram os caras que estavam preocupados no como fazer. Nessa reunião de Atos 15, eles estão preocupados se pode ou não pode comer carne de porco. E aí Tiago aparece no meio da reunião e fala assim: olha só, vocês estão complicando muito. Nós estamos colocando um peso nas costas do povo que nem os nossos antepassados conseguiam carregar. Então vamos esquecer isso. Manda uma carta para eles, lá em Antioquia, onde a gente está falando dessa igreja, e fala para eles que é só para não comer sangue, que era para não dar problema, porque eles não tinham a mesma medicina que a gente não tinha. Se abster disso, daquilo, pronto, acabou. Simples. Simplifica para os caras. Isso aqui era o princípio do entendimento daquilo que a gente chama de graça. Era como se eles dissessem o seguinte, eu escutei essa frase, se eu não me engano é de Agostinho, mas se eu estiver errada, alguém pode me corrigir. A frase é o seguinte: ame a Deus, faça o que quiser. Essa é a frase. Quando alguém te perguntar assim, eu posso isso? Meu amigo, ama a Deus e faz o que você quiser. Porque se você ama Deus, de fato, se você descobrir Deus, ou se Deus te descobrir primeiro, você não vai conseguir fazer as coisas que entristecem Ele. Nós, enquanto igreja, nós não precisamos nos preocupar com o pecado dos outros. A gente podia ficar preocupado só no nosso próprio pecado, para ver se a gente se arrepende, se a gente se converte, se a gente se santifica. Só aí já é o suficiente. Nem isso a gente consegue fazer. A gente vive aquele complexo que a gente está olhando para o cisco no olho do irmão do outro e esquece a trave no nosso próprio olho. Isso aí acontece o tempo todo. Essa é a igreja preocupada com eclesiologia. Nós não podemos ser só essa igreja. A igreja que se preocupa com como fazer as coisas. Essa igreja, preocupada com a eclesiologia, ela acaba sendo ensinada, no final do capítulo 15 você vai ver, aparecem uns caras que não tinham escalão nenhum. Os caras não tinham diploma, os caras não tinham moral com ninguém. É esse Paulo aqui,
o cara que foi responsável pela perseguição. Eles acabam tendo que ensinar para a igreja do sabichão como é que faz as coisas. É como que se Jesus, não sei se você lembra daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando Nicodemos chega para ele e fala assim, como é que faz para entrar no céu? Aí ele explica para Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos coça a cabeça e fala assim, mas nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo, desse tamanho? Não faz sentido. Aí Jesus vira para ele e fala assim, mas tu é burro, hein, mano? Você é mestre da lei, você não entendeu o negócio não, cara? Você vem aqui, era para você ter decorado a parada, aí você vem para mim falar que você não entendeu o que é nascer de novo, cara? Nascer da água, nascer do Espírito, meu querido, vamos para frente. É Jesus falando com Nicodemos. É a mesma coisa na igreja. Os caras estão reunindo aqui, fazendo, pode isso, pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, aí Tiago levanta, pá. Nós estamos preocupados com as coisas erradas. Está salvando gente? Porque no final, nesse texto de Atos 15, eles falam assim, eles vão ser salvos igual nós. E como que a gente é salvo? Pela graça. Não tem nada que você faça que vai fazer você perder sua salvação. Não tem nada que você faça para você ganhar sua salvação. Quando você entender isso, você vai falar assim, mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum esse amor. Eu falo, exatamente. É por isso que a gente chama de graça. Porque se fizesse sentido não era graça. Se fizesse sentido era mérito. Aí tinha gente melhor e gente pior. Como Deus não faz acepção de pessoas, como Ele não mente, como Ele não é homem como nós para mentir, não tem como a gente colocar uma salvação nesse mérito. Essa é a primeira igreja. Talvez você participe de outra igreja, ou talvez você veio de outra igreja, e você viveu essa situação, onde as pessoas são preocupadas com o como fazer as coisas. Com a eclesiologia. Muito preocupado com os detalhes que não levam a lugar nenhum. Igreja de Jerusalém. A segunda igreja do primeiro século era a igreja de Bereia. Bereia era outra cidade. E nessa outra cidade, eles tinham o costume de conferir tudo que o cara pregava. Ótimo. Atos capítulo 17, você encontra essa igreja. Se você quiser em casa estudar, você pode acompanhar, eu não vou passar, é um pequeno trecho em Atos capítulo 17. Quando Paulo chegou lá para pregar, ele fala que ele elogiou os irmãos. Porque tudo que ele pregava, eles pegavam a Bíblia e falavam assim, espera aí, Paulo, só um pouquinho, corre não, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, pode ir, próximo ponto aí, fala aí. Aí Paulo falava, ele falou, era uma igreja que interrompia Paulo. Para. Ia ser muito legal se a nossa igreja fosse assim, né? Estou pregando aqui, levanta uma mão, para, não entendi não. Aí a gente vai falando. Mas como a nossa igreja já passou do normal de uma igreja do primeiro século, porque a igreja do primeiro século tinha 15, 20 pessoas. Se a gente for fazer isso com 100, 200 pessoas, a gente não sai daqui nunca. Mas a ideia era essa. Para, Paulo, para. Você falou aí que Jesus salva pela graça? Como que é isso? Explica. Aí ele explicava. Não, pera aí. Não. Mas deixa eu conferir aqui. Eles conferiam nas escrituras. Top. Era uma igreja que se preocupava com o que está na Bíblia. Quem aqui já ouviu essa frase? Fala assim, está na Bíblia. O pessoal fala assim, a Bíblia diz. Quem já ouviu alguém falar a Bíblia diz? Quem já ouviu isso? A Bíblia diz. Eu quero fazer um desafio com você. Se você chegar em casa e plugar essa Bíblia aqui no alto-falante, vê se sai voz daqui de dentro. Não sai. Hoje sai, porque no seu iPhone tem Bíblia, então você põe para ler. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia é um conjunto de livros escritos. A gente precisa tomar muito cuidado. E aí, antes que você já comece a se retorcer no seu lugar, eu vou te falar um negócio, um alerta. Tá? Eu não estou te dizendo que isso aqui não é importante. Eu não estou dizendo que isso aqui não é a palavra de Deus, não é isso. Estou dizendo que a gente precisa parar com sensacionalismo. A Bíblia diz. A maioria das pessoas que diz a Bíblia diz, esquece que no Antigo Testamento também mandava enforcar as pessoas, apedrejar as pessoas. Porque quando você questiona, por isso que a gente está falando da igreja do século 21, quando você abre um diálogo com alguém que não pratica a mesma fé que você, ele vai te questionar se Deus é mau. Porque Deus mandou derrubar as muralhas de Jericó, e Ele mandou matar todas as mulheres e crianças quando entrasse lá. Todos os homens e as crianças, elimina todo mundo. Mandou arrancar a cabeça de geral, terrorista. Aí você fala assim, mas esse Deus aí é mau. Você precisa entender o que está sendo contado na história. Você precisa entender que isso daqui também carece de interpretação de texto. Você precisa entender que esse texto foi escrito há 3.000 anos atrás. Você precisa entender que esse texto foi escrito com vários pedaços colados um do outro. Você precisa entender que, embora você não consiga encontrar erro aqui, tem coisas que precisam ser interpretadas diferentes. O conjunto de salmos é um conjunto de poesias. O livro de crônicas é um livro de história.
Os evangelhos são uma biografia. É diferente, interpreta-se diferente. O peso é diferente. Então você precisa aprender a ler a Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e chamar isso aqui de um livro. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai entender nada. Eu mesmo fiz esse exercício. Recém-convertido, cheguei na igreja e perguntei para o pastor o que eu tenho que fazer. Ele falou para mim, lê a Bíblia. Fui para casa e li a Bíblia. Faltei o domingo seguinte, 2 domingos depois cheguei na igreja e falei, acabei. Ele olhou para mim e falou assim, acabou o quê, filho? Eu falei, acabei, você mandou eu ler o livro, eu li o livro. Nilson de Março, lembra dele, Luiz? Lá na salinha lá da EBD, ele acabou a aula da escola bíblica dominical. Ele falou assim, tá, você acabou, o que você entendeu? Eu falei, nada, não entendi nada. Primeiro que repete um monte de coisa, repete os mesmos nomes, repete os mesmos lugares. Eu falei, vocês são um povo muito estranho, você lê um livro que é cheio de repetição, não dá para pular. E aí ele falou para mim, você leu tudo errado. Eu falei, mas como assim? Você tem que começar de Mateus. Ele falou, mas aí que vocês são malucos mesmo. Você manda eu ler um livro, aí você fala para eu começar do meio. Que livro maluco é esse? Eu falei, não, lê Mateus primeiro. Aí eu fui, aí eu comecei a entender como é que lia a Bíblia. Aí eu entendi que isso daqui não é um livro. Eu entendi que isso daqui são vários livros a respeito da mesma pessoa, com pontos de vista diferentes e em tempos diferentes. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ter muito cuidado para não nos tornarmos só bereanos. Porque se você for defender tudo com a Bíblia diz, você vai cair num negócio chamado legalismo. A igreja da Bíblia diz é uma igreja fantástica, porque ela se preocupa com teologia. E a teologia é a base de tudo para a gente entender. Mas, se a gente focar só no a Bíblia diz, a gente comete um erro de eliminar a experiência das pessoas. Eu já cometi esse erro várias vezes. A gente se torna legalista. Aí a pessoa fala assim, pô, eu tive uma experiência com Deus no meu quarto. Aí você fala, teve nada, Deus não fala no quarto, não está na Bíblia. Quem é você para determinar onde Deus fala? Quem sou eu? Ah, eu tive uma experiência com Deus quando eu estava no monte lá, tem uma igreja aqui perto, tem um monte aqui que os caras estavam no morro para orar. Eu não consigo subir nesse monte para orar, que é uma fumaçada da CSN danada, não tem como orar. Mas o cara vai lá e fala, eu tive uma experiência. Quem somos nós para falar que não? Ah, eu tive uma experiência lendo, o outro teve uma experiência ouvindo. Nossa, eu ouvi uma canção, aquela canção falou comigo. Deus não fala em música, eu só falo na palavra. Da onde isso? Aí, eu acho interessante que esse mesmo povo que valoriza tanto a Bíblia, não consegue ver que a Bíblia não consegue conter Deus. Deus nunca foi contido em pedaços físicos de nada. Quando Moisés desceu do monte, se você conhece essa história, Deus mandou ele escrever 10 mandamentos num pedaço de madeira. Deus não cabe em pedaço de madeira, Deus não coube dentro da arca, Deus não coube dentro do templo, e Deus não cabe dentro da Bíblia. Não cabe. Isso daqui é no máximo, uma descrição fragmentada de quem é Deus. Você pode falar que você conhece Deus através da leitura, mas que você conhece todo Deus através da leitura, você não vai conhecer. Porque se você conhecer todo Deus tudo a respeito de Deus que está aqui, você vai ter que rasgar uns pedaços disso aqui. Você vai ter que rasgar, por exemplo, quando João fala que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, não ia caber em todos os livros da terra. Aí a gente tem a audácia de falar que Deus é isso aqui. Deus não é a Bíblia. Hoje a gente tem um pecado famoso no meio das igrejas chamado bibliolatria. São idólatras da Bíblia. A gente se apaixona pelo livro e negligencia o autor do livro. Essa é a igreja de Bereia, fascinada pelo livro. Cara, a Bíblia é muito bom. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu amo isso daqui. Mas isso daqui não é Deus. E eu estou falando isso com muito cuidado, porque talvez você vai sair daqui e vai falar assim, ah, esse cara é maluco. Não, cara. O cristianismo, a fé que você proclama, não existe por causa disso daqui. Quando a gente viu aqui a igreja de Bereia, por exemplo, eles não tinham isso daqui, eles tinham um pedaço disso daqui para conferir. Isso daqui existe por causa dessa fé que nós temos. Isso daqui é um relato da fé dos nossos irmãos antepassados. Então isso daqui é um instrumento fantástico, sim. Dividiu a história ao longo dos anos? Sim. Mas também criou várias guerras. Também matou muita gente. Isso daqui. Em nome da Bíblia, nós matamos muita gente. Não recomendo que ninguém faça nada em nome da Bíblia. Eu não recomendo que ninguém fale, a Bíblia diz.
Se você quiser usar uma referência de João, fala. Paulo falou, Pedro falou, Tiago falou. Mas a Bíblia diz é muito perigoso. Porque se a Bíblia diz no final, ela também tem que dizer no começo. Você não está disposto a rasgar. E você vai ter que viver de acordo com aquilo que você professa. Essa é a igreja de Bereia. A igreja preocupada com teologia, que também é bom, mas não é o importante. E aí vem a igreja de Antioquia, que é um equilíbrio. Hoje, vou falar um negócio aqui dentro da igreja tem dentista, então se eu estiver errado, os dentistas vão me corrigir. A gente tem a igreja da eclesiologia, a gente tem a igreja da eclesiologia, e a gente tem a igreja de um negócio que dentro de igreja a gente chama de ortopraxia. Está todo mundo já dormindo já, né? Volta para mim aqui, que eu estou acabando. Ortopraxia. Até onde eu entendo, orto tem a ver com dente, certo? Certo. Praxia tem a ver com prática. Então, quando eu li, fiz as pesquisas, se eu estiver errado, isso significa a prática certa. A igreja é preocupada com a prática certa, ortopraxia. E aí eu fui pesquisar, eu falei, isso aí também não é certo. A gente não pode ser uma igreja que fica vidrado na prática certa, porque a prática é muito bom, mas se a gente for só isso, a gente vai começar a dizer para as pessoas que nós somos os donos da verdade. Quando a gente começou a capela, eu lembro que um amigo nosso veio num jantar com a gente e falou assim, vocês precisam tomar muito cuidado para vocês não se tornarem a igreja babaca. A igreja babaca. O que é a igreja babaca? Só eu tenho a verdade, ninguém mais tem a verdade. Não é isso. Nós não somos a igreja babaca. É muito provável que nós não saibamos o que a gente está fazendo aqui, no intuito de só adorar a Deus e buscar a Deus e deixar Ele se revelar. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça e eu descobri uma palavra, que essa palavra você precisa levar para casa, você vai discutir no seu conexão, isso aí vai dar pano para manga até dizer chega. A palavra é praxeologia. A maioria das pessoas nunca ouviu essa palavra. Eu não fazia a menor ideia do que isso significa. Que é o estudo das atitudes que nós tomamos em prol de uma causa. Praxeologia. Aí você consegue entender por que a gente canta, por que a gente levanta a mão, por que a gente faz as nossas doações, por que a gente tenta ser generoso, por que a gente tenta ser uma boa pessoa. Se você for estudar a raça humana nos últimos 2000 anos e a influência que o cristianismo teve nas pessoas, você vai entrar na prática disso que a gente chama de praxeologia, o estudo das atitudes que nós temos em prol de uma causa em comum, que é a causa de Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é o nome de Jesus. Essa igreja de Antioquia, ela demonstra para nós essas três coisas. Quando a gente lê o texto de Atos 11, você vê que na igreja de Antioquia, a primeira coisa que eles fizeram, eles foram dispersos e eles pregavam as boas novas de Jesus e as pessoas se convertiam. Teologia. Teologia. Aí você vê que eles também tinham prática, porque pela primeira vez na história, eles foram chamados de cristãos pela maneira que eles conviviam uns com os outros, porque diz no texto que a gente leu, que eles vendiam as coisas uns dos outros, e eles se ajudavam, e aí quando eles se ajudavam, aquilo ali chamava atenção, isso é prática. Então eles foram conhecidos também pela prática. E eles foram conhecidos também pela eclesiologia, porque eles não faziam bagunça. Quando eles perceberam, eles se juntaram, se organizaram, botaram dinheiro e as ofertas na mão dos presbíteros e falaram para levar para lá. Tinha eclesiologia. Essa igreja era equilibrada. Então hoje, eu não quero falar mal da teologia, nem da eclesiologia, mas eu quero juntar os três e chamar isso de praxeologia, as atitudes que a gente precisa tomar para entender o que é fundamental, o que é crucial, o que é essencial. Só isso que a gente precisa fazer. Minha pregação é para que a gente saia daqui hoje entendendo o que é essencial, o que é fundamental, o que é crucial. Porque só Jerusalém, imagina, se a gente fosse só uma igreja de Jerusalém, onde todo mundo está preocupado com como fazer as coisas, o máximo que a gente vai ter é um concílio. Um monte de gente, já viu aquele ditado? Muito cacique e pouco índio. Muita igreja assim. Agora, se a gente for a igreja só da teologia, que todo mundo quer só estudar, o máximo que a gente vai criar aqui é um seminário. E a igreja não é seminário. Não é, se você ficar o dia inteiro tentando descobrir o que a Bíblia diz, você vai se tornar um cara alienado. Ninguém gosta de conversar com gente assim. Tudo que você fala é Bíblia o tempo todo. Você precisa saber de política, você precisa saber do que está acontecendo no mundo, você precisa saber entrar dentro da cultura para conversar com as pessoas. A gente precisa discernir o que é fundamental, o que é crucial e o que é essencial. E aí, nessas três características, para a gente acabar, o que é fundamental? A linha de etimologia.
Fundamental vem de fundamento. O que é fundamental nessa história? Teologia é fundamental. Fundamental. É onde a gente constrói todas as coisas. Teologia é fundamental, é a base de tudo. Eclesiologia, o jeito que a gente faz as coisas, é crucial. Porque se você não tiver eclesiologia, se você não tiver organização, vira bagunça. Então é crucial, mas não é fundamental. Agora, o essencial é a prática. O que é essencial? É aquilo que transmite o cheiro, é aquilo que identifica. Os caras de Antioquia foram identificados. Eles não se deram o nome, eles foram identificados. É a essência. Fundamental, crucial e essencial. Teologia é fundamental. Só que o fundamental, embora seja muito bom, ele divide. É por causa de teologia que nós temos religiões diferentes. Tem gente que acha que Deus é um, tem gente que acha que Deus é três, tem gente que acha que é 3 em 1, tem gente que acha que tem 1 milhão de deuses, tem gente que acha que tem só 5, tem gente que acha que Deus é tudo e tem gente que acha que tudo é Deus. Por causa de teologia, a gente causa divisões e a gente tem religiões diferentes. E por causa de teologia nós fizemos guerra. Por causa de teologia hoje, o maior medo da humanidade é baseado em teologia. Por causa de algumas pessoas de outras religiões que nós chamamos de extremistas. Quando a gente falha em ver que o nosso extremismo bombardeou a casa deles durante séculos. Tudo isso é para a gente pensar. Os caras estão certos? Talvez não. Mas e nós? Será que a gente está certo? Talvez também não. Será que o nosso cristianismo branco europeu não estragou o equilíbrio que nós deveríamos ter? O respeito de um para com o outro? Será que, em vez da gente tentar convencer as pessoas da nossa fé, a gente não deveria colocar a nossa fé à prova? Será que a gente não era mais fácil? Se expor para as pessoas e falar assim, eu creio nisso, prova o contrário. E aí, tem uma conversa saudável. Mas eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Tá, tudo bem, mas eu creio nisso. Prove o contrário. A maioria das pessoas, se você fizer isso, você vai ver que a maioria das pessoas não vai conseguir sustentar a sua fé. Exercício para você. Passe essa semana agora de carnaval, coloque a sua fé à prova. Fale para as pessoas, eu creio nisso, nisso, nisso. Prove o contrário, deixe as pessoas falarem. Vê se você vai conseguir permanecer em Cristo ou se você vai desviar. É um exercício fantástico. Porque é fundamental. Agora, a eclesiologia é crucial. Como a gente estava dizendo aqui, a eclesiologia é como a gente faz as coisas. E por causa da eclesiologia, a gente criou dentro da nossa religião denominações diferentes. O cúmulo do absurdo é um negócio chamado denominação. Esse é o cúmulo do absurdo. Você quer ver uma igreja que dá de 1000 a 0 na gente? Que a gente deveria aprender com eles? Os católicos. Talvez tenham 1 ou 2 denominações nos católicos. Uns são romanos, apostólicos, os outros são ortodoxos. Eu não entendo muito bem, mas não tem isso tudo. Agora, vamos falar das denominações dos crentes. Cada um de vocês aqui consegue mostrar uma. Tem batista, presbiteriano, tem wesleyano, tem metodista, tem avivado, tem renovado, tem esfriado, tem vivo, tem morto. Aí dentro da presbiteriana tem o vivo e o morto também. Dentro da batista tem o reformado, o avivado, o renovado, dentro do mesmo. Aí tem a primeira e a segunda e a terceira igreja. Imagina se os caras fossem tão bons de plantação de igreja mesmo, o cara fala assim, a 37ª igreja batista de Volta Redonda. Porque tem um monte de igreja batista por aí. Um monte de Assembleia de Deus por aí. A gente para logo na 3ª, 4ª, 5ª. Eu acho que eu nunca vi a 18ª igreja de lugar nenhum. Tem o quê? O CUSP, aí já bagunçou, né? Aí tem os nomes das igrejas malucas, né? O pessoal vai inventando um monte de nome. Mas pensa, quantas denominações a gente tem? Por quê? Porque um fala que batiza com água na cabeça, o outro fala que batiza mergulhado, o outro fala que não precisa batizar. Um fala que tem que falar na frente dos outros, o outro fala que não precisa falar. Um fala que pode ceiar todo mundo, o outro fala que não pode ceiar todo mundo. Denominação é diferente. A maior praga da igreja evangélica é um negócio chamado denominação. A maior praga. Destrói a igreja. Por quê? Porque a gente... eu não sei, eu estou sendo muito real aqui ou não? Você conhece alguém que não pode visitar outra igreja? Que o pastor proibiu. Quem é o pastor? Para me proibir de fazer alguma coisa?
Quem é esse cara? Esse cara nunca botou um arroz na minha mesa. Vai me proibir de fazer um negócio? Ah, não, você não pode visitar o irmão. Por que não? Não é o mesmo Deus? Não é a mesma teologia? Por que não? Ou agora a gente também tem o Deus das igrejas. Essa é a igreja. Esse crucial divide a igreja. O fundamental criou religiões diferentes. O crucial criou denominações diferentes. Agora a essência, a prática, ela passa por cima de religião diferente e de denominação diferente. Você quer ver um exemplo? Dá uma catástrofe num bairro aqui em Volta Redonda, junta católico, espírita, batista, presbiteriano, todo mundo para ajudar. Por quê? Porque a prática passa por cima dessas diferenças. E aí que eu acho legal quando Tiago, o irmão de Jesus, fala o seguinte: você disse que tem fé, eu digo que tem obras. Você me mostra a sua fé sem obra, e eu vou te mostrar a minha fé por causa das minhas obras. Olha que interessante. Na primeira mensagem a gente falou sobre a fé para crer. Na maioria das igrejas de Jerusalém ou de Bereia, a igreja do fundamental e do crucial, a gente tem fé para crer. Nós somos obrigados a decorar os credos. Quem aqui tem passado de igreja vai lembrar disso. Você era obrigado na escola dominical a decorar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Na igreja católica nós somos obrigados a decorar as rezas. A gente aprende uma fé para crer, mas nunca uma fé para fazer. E aí Tiago fala assim, não. Olha para Abraão. Tiago capítulo 2, se você quiser chegar em casa e olhar, você vai, olha para Abraão. E ele não causa um conflito teológico, ele está só provocando uma ideia. Olha para Abraão. Abraão foi justificado pelo quê? Pela obra dele, porque ele fez, porque ele entregou o filho dele. Aí você fala assim, mas Abraão é o pai da fé, então é fácil falar. Ele falou, olha para Raabe, uma mulher que tinha nada a ver com a igreja, uma mulher que tinha nada a ver com religião, com o povo de Deus. Os caras estavam isolados, perdidos, não tinha como fugir. Ela vai lá, faz um buraco, joga os caras pela corda. Ela conta uma mentira. E Deus abençoa ela. Estou falando para você mentir? Não. Estou te mostrando que nem sempre o a Bíblia diz ou o absolutismo é a resposta para essa igreja do século 21. Se nós quisermos continuar conversando com a sociedade, a gente tem que estar aberto para essas coisas. A gente tem que estar aberto para ser uma igreja que pratica, uma igreja que vai além da religião, uma igreja que vai além da denominação, uma igreja que recebe todo mundo, uma igreja que recebe Felipe para tocar baixo. Que igreja que é isso que você vai? Metodista, toca baixo com a gente, glória a Deus, mas ele vai lá, ele contribui lá, ele faz as coisas dele lá. Por quê? Porque aqui a gente recebe todo mundo. Isso é uma igreja de Antioquia. Essa é a igreja que a gente precisa ser. E aí, para a gente fechar, como é que faz para ser essa igreja? Hoje eu quero mandar a gente para casa com essa ideia. A nossa resolução é ser essa igreja. Você não vai sair daqui louco, tentando salvar todo mundo que mora na rua, que não vai funcionar. Vai virar uma ONG e você vai deixar de ser igreja. Não é isso. Muita teologia e pouca prática, a gente se torna irrelevante, fora da realidade. Essas igrejas com cheio de teologia, cheio de coisa, a gente não consegue conversar. Agora, muita prática também, sem teologia nenhuma, sem eclesiologia nenhuma, a gente vira ONG. A gente quer resolver o problema do mundo e esquece do fundamental, não é isso? A gente tem que criar um equilíbrio. Como é que faz? Nessa igreja de Antioquia, eles tinham a solução. Eles faziam duas coisas e essas duas coisas resolviam. Eles se dedicavam à pregação que contagiava e à comunhão que extravasava. Essas duas coisas é o que a gente precisa sair daqui decidido a fazer hoje. Se você fala assim, eu entendi essa ideia aí. Não vou nem falar assim, eu quero ser membro da capela, porque aqui a gente nem escreve quem é membro e quem não é membro. Mas se você entendeu o evangelho, se você entendeu a mensagem de Jesus, você vai sair daqui hoje decidido a fazer isso. Pregação que contagia, a pregação que contagiava e a comunhão que extravasava. Era o que eles faziam. Os caras saíram, e eles saíram pregando para todo mundo. O judeu não queria ouvir, eles pregavam para o gentio, por quê? Porque eles viram de perto. Eles estavam fugidos porque um cara tinha sido apedrejado na frente deles. Se você, hoje a gente não vê gente apedrejado, mas certamente eu vou te trazer a memória agora, vou te alertar, vou te trazer a memória agora um momento muito ruim da sua vida, mas é de propósito. Há pouco tempo atrás, a gente testemunhou na televisão
a degolação de alguns cristãos egípcios, vestidos de laranja, ajoelhados na praia. A maioria de nós já esqueceu isso já. A maioria de nós esqueceu que eles eram nossos irmãos. Esqueceu que em Hebreus diz que a gente deve sofrer com os nossos irmãos como nós estivéssemos sofrendo lá com eles. A gente já esqueceu disso. Porque a gente é uma igreja muito egocêntrica. Só pensa na gente. Nós estamos aqui preocupados com qual lâmpada nós vamos colocar no teto, qual madeira que nós vamos cobrir a parede, e a gente esquece que tem irmãos nossos passando fome. Aqui, na nossa, não estou acusando os outros não, na nossa aqui. Eu estou me colocando nessa posição, igual você. É importante? É importante, mas não é essencial. Nem fundamental, talvez crucial, porque de noite não tem luz, não tem como enxergar, mas não é essencial. Tem outras coisas mais importantes que isso. Eles pregavam da maneira que eles pregavam porque eles viram Estevão sendo apedrejado. Se você pensa, 12 pessoas ajoelhadas, vestidas de laranja, com um facão no pescoço. Se você fosse o 12º, se você fosse a 12ª pessoa, o cara corta a cabeça do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Quando chega no 11º, ele olha para você e fala assim: eu vou te liberar. Vou te liberar para você contar essa história aqui. Ó. O cara tem uma revelação ali na hora e fala assim: essa galera morreu porque eles acreditavam no que eles pregam. Porque de fato, depois, se você não ouviu, você pode procurar, nós ouvimos relatos de pessoas que estavam envolvidas no assassinato desses irmãos, que se converteram porque ficaram abismados com a fé dos caras, porque de joelhos os caras não desistiram. Se você fosse o 12º, você pregaria do jeito que você prega hoje, ou mudaria alguma coisa? Você pregaria do jeito que você prega hoje, ou mudaria alguma coisa? Você sabe que a pessoa está pronta para ouvir o Evangelho, aí você deixa, porque a gente é o povo da Bíblia, como os próprios muçulmanos dizem, povo da teologia. Aí a gente acredita que se Deus vai salvar, Deus vai trazer, a gente não faz nenhum esforço. A gente literalmente caga e anda para os irmãos, ou para os possíveis irmãos que estão indo para o céu, para o inferno. Está nem aí. Os caras estão indo e a gente está nem aí. Os caras estão longe de Deus e a gente não está nem aí. Por quê? Porque a gente não viu, a gente não vivenciou. E a outra é a comunhão extravagante. Eles tinham uma comunhão extravagante. Esse povo não tinha privacidade. Se você quiser ser igreja, você precisa esquecer a sua privacidade. Facebook e Instagram é fichinha perto do que é ser igreja. Ser igreja de verdade, autêntica, genuína, é perder a privacidade. É abrir a porta da sua casa para quando alguém precisar, a porta está aberta. Ah, mas eu queria um tempo com a minha esposa. Acabou o tempo com a sua esposa. Acabou. É saudável? É saudável. Não entenda que eu estou falando que você tem que fazer o tempo todo obra de igreja. Não. É saudável você ter um tempo com sua família, você viajar, você descansar. Tudo isso é saudável. Mas não é essencial. Porque eles não eram conhecidos pelas férias que eles tiravam. Eles não eram conhecidos pelo cuidado que eles tinham. Para falar a verdade, todos os grandes pregadores que nós lemos a respeito, Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, John Huss, todos esses que a gente lê a respeito, nenhum deles é conhecido porque eles eram disciplinados na vida deles, eles mantinham um tempo de descanso. Nenhum deles. Todos eles eram loucos. Todos eles viajavam dias, meses de cavalo. Tem uma canção, como é que chama? Rapaz, meu branco agora, eu queria falar dessa música para vocês. O cara fala que a alma dele está em paz. Na hora que ele... Enfim, a história da música é o seguinte. Ele escreveu essa música porque em 1945, se eu não me engano, ou 1935, teve um incêndio em Chicago e essas pessoas precisaram sair da cidade. E aí eles foram, e esse era um pregador do evangelho, eles foram para outro continente, sentido Europa, por aí vai. E ele não podia ir a família inteira, ele mandou a esposa e as 3 filhas dele, se eu não me engano, no barco, e elas foram, e alguns meses depois ele foi. Quando o barco não chegou lá, ele recebeu um telegrama dizendo que o barco afundou, e que ele tinha perdido a esposa e as 3 filhas. E aí ele entra no barco, porque ele não tinha mais nada em Chicago, no próximo barco, e ele vai. Quando passa na altura do mar onde o barco tinha naufragado, o capitão chega para ele e fala que foi aqui que o barco naufragou. Sabe o que ele faz? Ele escreve um hino
de louvor a Deus. E a gente canta esse hino até hoje. A gente canta o hino, quando você ouvir a letra do hino, que você fala, tem paz na minha alma está em paz, você não acredita que o cara escreveu, porque when peace like a river attended my soul. Como é que é? Se paz a mais doce vieres provar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz. Olha isso. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não tenho jargão de crente não, mas você tem moral? De escrever. Agora você entendeu o significado dessa música. Quando o cara fala sou feliz, ele estava olhando para o lugar no mar onde a esposa e as filhas tinham falecido. O cara vai e escreve uma música para Deus, mano. Se a gente não decidir ser essa igreja, chuta o balde, mano, vai embora, mano, na moral, esquece religião, esquece Deus, vive a vida, cara. Vai se divertir, sabe por quê? Um dia você vai dar conta dessas coisas, mano. A nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é lá, mano. A nossa esperança é com Cristo, na eternidade. A gente não pode viver uma vida materialista a ponto de se preocupar com o que fazer, ou a ponto de julgar os outros, falar, você não pode fazer isso. Mano, deixa o cara fazer o que ele quiser, põe o joelho no chão, ora por ele, para ele vir para Deus. Enquanto a gente não conseguir ser essa igreja, mano, eu desisto. Se você quiser ser essa igreja comigo e com mais quem vier, eu estou dentro. Entra na minha casa, pega minha comida, pega meu dinheiro, tira minha roupa. Tudo que é meu é seu. Tudo que é seu é meu, acabou. Agora, se não quiser ser essa igreja, mano, está no lugar errado, mano. Aí procura a igreja da teologia, da eclesiologia, que vai ser melhor para você. Porque aqui, aqui eu quero viver essa música aí. Aqui eu quero viver, sou feliz com Jesus. É isso, cara. É isso. Porque quem é feliz com Jesus não precisa de carro, não precisa de casa, não precisa de compromisso com nada, não precisa julgar ninguém. Essa é a igreja. Aí nós vamos pregar o Evangelho de Cristo e a gente vai ver as pessoas se converter. Aí nós vamos ter comunhão e a gente vai ver as pessoas virem. Porque ninguém vem para Jesus por um convite, as pessoas vêm para Jesus por um convívio. E é você o Jesus que elas vão ver. Você é o Jesus que elas vão ver. Você é o Jesus que elas vão ver. Você é o Jesus que elas vão ver. Enquanto ela não vê Jesus em você, ela não vai ver Jesus num culto, ela não vai ver Jesus em evento, ela não vai ver Jesus em Bíblia, ela não vai ver Jesus em música, ela vai ver Jesus em lugar nenhum, enquanto ela não vê em você. Deus não precisa de música, Deus não precisa de luz, Deus não precisa de pizza, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de um povo que se entregue para Ele, que se arrependa dos seus pecados, que chegue para Ele e fale, me usa, estou aqui. É isso que Deus precisa. Amém? Amém.